Olá, meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos no nosso canal. Nós estamos começando o nosso devocional de hoje. Nessa manhã eu estava lendo algumas coisas aqui na Bíblia, fazendo os meus estudos e o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração. Então eu resolvi ligar a câmera e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, com vocês nessa manhã de segunda-feira. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, em nome de Jesus, eu convido você a curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, não posso deixar de falar isso, mas principalmente a ficar atento ao que o Espírito Santo vai falar, e eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos começar? Então, sem mais enrolação, o título do nosso devocional é esse que está aqui: Como ter uma nova visão para a sua vida. Deus ele tem falado muito comigo sobre esse tema, e é até um tema que eu abordo no meu novo livro, Um Ano Extraordinário com Deus. Então é um dos temas que eu falo nessa leitura, nesse novo livro que nós estamos publicando. Então Deus ele tem sempre me feito esse questionamento, né? Como que eu consigo ter uma nova visão a respeito da minha vida, a respeito da minha realidade? Como que nós conseguimos adquirir uma nova visão de Deus para a nossa vida, dentro do nosso contexto, e como que isso vai interferir no nosso dia a dia, né? Como que uma nova visão vai interferir, vai afetar essa semana, vai mudar o nosso comportamento, vai moldar os nossos sentimentos, as nossas emoções, vai nos transformar. E é isso que a gente vai tentar responder e conversar nessa manhã de segunda-feira. Então, vamos lá. O texto que eu estava lendo hoje é este que está aqui, 2 Reis, o capítulo 6, o versículo 17, que diz o seguinte: mesmo que você não consiga enxergar aí no seu visor, eu vou fazer a leitura aqui para nós. Então Eliseu orou, dizendo: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Esse texto realmente é muito poderoso e nos faz vários convites a crermos mais, a ativarmos a nossa fé. Claro que nós não vamos ver todo o texto, mas nós vamos nos atentar em alguns pontos que eu creio que são fundamentais para responder essa primeira pergunta que nós fizemos no começo do nosso vídeo, não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente percebe nesse texto é a realidade visível versus a realidade espiritual, ou então a realidade natural versus a realidade espiritual. E isso é muito importante que nós compreendamos nessa manhã, porque nós sabemos muito bem que aquilo que nós enxergamos determina, acaba moldando o nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, não é verdade? Então, talvez você tenha começado a sua semana repleto de coisas para poder resolver, para poder fazer, para poder, né, ter que solucionar, ter que lidar. E esses cenários de dificuldade, de adversidades vão moldando certas coisas no nosso coração, certos sentimentos, né? Às vezes a insegurança, às vezes o medo, às vezes a ansiedade, às vezes, né, aquele sentimento de abandono, né, de que ninguém te entende, enfim. Então essas são algumas das realidades que nós enfrentamos, ok? E dentro do texto que nós acabamos de ler, fala sobre um profeta, que é o profeta Eliseu. Ele estava acampado em um determinado lugar, e o seu servo, né, o seu aprendiz, ele saiu da tenda para poder, não sei fazer o quê, né, às vezes tomar uma água, ou ir ao banheiro, o que seja. Mas quando ele saiu daquela tenda, ele já se deparou com uma realidade de adversidade. Havia vários soldados inimigos cercando aquele acampamento, pronto para poder prendê-los, para poder matá-los, enfim. Então, aquele servo ele volta imediatamente para dentro da tenda, ele acorda o profeta, acorda o homem de Deus e fala o seguinte: olha, nós estamos cercados, nós vamos morrer, eles vão nos prender, eles vão nos levar cativos, eu não sei o que eles querem. Então, aquele homem de Deus, ele ora e ele pede para que Deus pudesse abrir os olhos daquele servo, e aquele servo, então, ele consegue contemplar os exércitos do Senhor em volta do acampamento deles, e esse exército era muito maior do que aquilo que eles estavam enfrentando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe essa rivalidade entre as coisas
visíveis, as coisas naturais e as coisas espirituais, as coisas invisíveis, ok? E essas duas coisas moldam o nosso sentimento e moldam o nosso comportamento. Se você enxerga apenas a sua vida a partir de uma perspectiva natural, infelizmente você vai estar repleto de sentimentos de ansiedade, insegurança, temor. Às vezes você pode sim ter um sentimento positivo mediante aos seus cenários de adversidade, por exemplo. Você pode se posicionar de uma forma mais confiante, enfim, dependendo do nível do seu desafio, mas, contudo, nós precisamos entender o seguinte, que os nossos sentimentos são moldados por aquilo que nós enxergamos, muitas vezes, ok? São moldados por aquilo que enxergamos, pela nossa realidade natural. Então, nessa segunda-feira, talvez ainda sendo cedo como está, né? Você já pode ter recebido várias notícias ruins e essas notícias estão moldando ou tentando moldar aí o seu coração a duvidar, a ficar agitado, a estar ansioso, mas eu tenho uma palavra para o seu coração nessa manhã que vai te incentivar, vai gerar ânimo em nome de Jesus. Então, existem essas duas realidades, a realidade natural e a realidade espiritual. A realidade espiritual é a realidade que deve determinar os nossos sentimentos e o nosso posicionamento, ok? Por mais difícil que possa parecer, é essa realidade que tem que determinar as ações da nossa vida e não aquilo que nós enxergamos. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que nós não caminhamos por vista, mas nós caminhamos a partir daquilo que nós cremos, é pela fé, é a partir daquilo que nós entendemos no âmbito espiritual, entende? Então, esse é o primeiro ponto deste texto. Agora, o segundo ponto é o seguinte, beleza, pastor, eu sei que eu preciso caminhar por aquilo que eu vejo através da fé. Agora, como que eu consigo enxergar por intermédio da fé? Eu sei que é a realidade espiritual que tem que determinar as minhas emoções, os meus sentimentos, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Sendo que eu só consigo enxergar desafios. Olha só o que o profeta fez. O profeta, ele orou para que o Senhor pudesse abrir os olhos espirituais daquele jovem. Então, a oração, ela é a oração é que abre os olhos espirituais de alguém, ok? Então, como que você vai ter os seus olhos espirituais abertos? Como você vai ter a sua fé ativada de uma forma que você consiga enxergar uma nova perspectiva através de uma vida de oração? Nós precisamos orar mais, buscar mais, para que nós tenhamos discernimento sobre aquilo que está acontecendo à nossa volta, sobre aquilo que está acontecendo na nossa realidade, além das aparências, além do natural, ok? Então, o segundo ponto é a oração que abre os nossos olhos espirituais. Então, talvez, se você tem começado aí essa semana, essa segunda-feira, já com algumas notícias desanimadoras, eu quero convidar você a orar comigo hoje para que o Senhor abra os seus olhos e você enxergue uma nova perspectiva para a sua família, para os seus negócios, para os seus estudos, para esse novo ano que vai se iniciar também, não é verdade? Então, que nós tenhamos uma mudança nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso posicionamento a partir daquilo que enxergamos pela fé. E que com essa oração que nós vamos fazer, os nossos olhos espirituais possam estar abertos para que essa nova perspectiva, a perspectiva de Deus, seja implementada na nossa vida, em nome de Jesus. E para finalizar, meus amigos, nós precisamos confiar no que Deus já está fazendo. Então veja bem, pastor, eu entendi que eu preciso confiar em Deus, pastor, eu entendi que eu preciso ter os meus olhos espirituais abertos e que eu preciso enxergar as coisas a partir de uma realidade espiritual, a partir da fé. Agora, veja bem, todos os dias você vai ter que fazer esse tipo de oração, então, para que os seus olhos espirituais sejam abertos? Sim e não. Veja bem, antes mesmo do profeta ele ter acordado, Deus ele já estava trabalhando no favor dele. Os exércitos do Senhor, né, as carruagens de fogo, os anjos de Deus já estavam acampados ali, muito antes dele orar para que os olhos daquele servo fossem abertos. Então a gente precisa entender o seguinte, ok, quando a dificuldade vier, a tempestade vier, os gigantes surgirem e o nosso coração ficar
com medo, nós precisamos orar para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Mas entenda, nós temos que aprender também a confiar naquilo que Deus já está fazendo, muito antes de nós orarmos, ok? Então entenda, isso é algo que vai destravar a nossa vida de uma forma assim sobrenatural. Por exemplo, hoje é segunda-feira, nós oramos para que Deus abra os nossos olhos espirituais para que essa semana seja uma semana excelente, de bênçãos e glória a Deus. Então, nós já estamos enxergando a partir dessa perspectiva. Amanhã, terça-feira, mesmo que seja uma realidade mais dura ainda, os nossos olhos já estão abertos e nós já estamos confiando naquilo que Deus já está fazendo. Deus, ele já está no nosso amanhã, ele já está no nosso futuro, ele já está guardando a nossa vida. Então nós não precisamos nos preocupar. A própria palavra vai dizer que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Ele está no controle da nossa vida. Então saiba que nós precisamos confiar naquilo que Deus ele já está realizando. Eu tenho para dizer hoje, nessa manhã, que a obra que Deus está realizando na minha vida e na sua vida, ela é grandiosa. E aquele que começou essa boa obra, essa obra é gigantesca, grandiosa, ele é fiel para concluir, é fiel para completar. Então a gente não precisa ficar agitado, ansioso, a gente não precisa ficar desesperado com nada, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e que você tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, em nome de Jesus. E quem sabe amanhã nós nos encontramos aqui nesse canal. Então, para que isso possa acontecer, eu convido você a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você está assistindo até agora, chegou até o final desse vídeo, eu quero que você comente: eu recebo dessa palavra em nome de Jesus, ok? Então comente aqui no chat: eu recebo dessa palavra em nome de Jesus. Escreva assim também: os meus olhos espirituais foram abertos. Glória a Deus, amém? Os nossos olhos espirituais foram abertos, porque é esse olhar novo, é essa perspectiva nova que vai fazer com que nós tenhamos uma semana repleta de vitória, de paz, repleta de graça, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e a gente se vê amanhã, se o bom Deus permitir. Tchau, gente. Fiquem com Jesus. Um abraço.